A paz de Jesus, meus irmãos, tudo bem? Dando continuidade então no nosso estudo do Evangelho de São João. Hoje nós vamos falar do capítulo 3, que é o encontro de Jesus com Nicodemos, ou o encontro de Nicodemos com Jesus. Essa passagem ela é extensa, ela vai do versículo 1 ao versículo 21. E tem muito conteúdo. Então nós vamos dividir em duas partes. Hoje nós vamos meditar do versículo 1 até o versículo 8, tá bom? Bom, esse texto, não somente esse texto, né, mas todo o Evangelho de São João, ele usa muito simbolismo. Então nós vamos ver nesse texto aqui, por exemplo, a salvação e a perdição, a carne e o espírito, o nascimento e a morte, luz e trevas, justamente esse simbolismo que João gosta de fazer. Bom, Nicodemos, quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era um judeu e era considerado príncipe dos judeus, uma pessoa muito influente. O nome dele é de origem grega, significa vitória do povo ou conquistador do povo. O interessante é que Nicodemos procura Jesus à noite para conversar com ele. E isso já tem um significado, né, das trevas, mostrando a situação espiritual que Nicodemos vivia. E ele vai procurar Jesus, que é luz, luz que brilha, inclusive nas trevas. Então, quando Nicodemos vai procurar Jesus à noite, significa que Jesus, que é a luz, vai iluminar a vida desse homem, assim como ilumina a nossa, mesmo quando estamos, e sobretudo quando estamos numa situação difícil. Nicodemos, assim como, lembra no final do capítulo 2, quando o povo seguia Jesus e acreditava em Jesus por causa dos sinais, e é uma fé superficial? Então, aqui Nicodemos também, ele tem essa admiração superficial por Jesus. E até ele tem um conceito correto. Ele diz assim: olha, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Então ele tinha um conceito certo, mas ele se baseava nos milagres, né, naquilo que Jesus fazia. E para João isso é importante. João quer ressaltar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, verdadeiro homem, o Verbo encarnado. João faz questão disso. Então, ele procura Jesus e Jesus já vai dizendo o seguinte: olha, é preciso nascer de novo. Jesus Cristo fala da necessidade de um novo nascimento. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Jesus, e em Jesus, a humanidade se regenera. A humanidade é gerada novamente em Jesus. No final dessa meditação, você vai entender melhor isso. Jesus é que faz novas todas as criaturas. E Jesus está afirmando para Nicodemos que é preciso nascer de novo. Ou seja, é preciso fazer parte dessa geração. Da geração que aceita Jesus como o Verbo encarnado, como o Filho de Deus, como o verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Jesus estava falando isso: olha, é preciso nascer de novo, é preciso ter uma nova mentalidade. E isso só é possível pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos insere em Jesus. É o Espírito Santo que nos revela quem é Jesus. Nicodemos, ele queria entender Jesus pelos critérios humanos, diferente daquela ocasião. Lembra quando Jesus pergunta para os discípulos assim: quem dizem por aí que eu sou? E depois Jesus fala assim: e vocês, quem dizem que eu sou?
E Pedro responde assim: tu és o Cristo de Deus, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala assim: feliz és tu, Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso. Nicodemos queria entender Jesus pela carne. E Jesus coloca essa oposição: tudo que é carne, tudo que nasceu da carne é carne, tudo que nasceu do Espírito é Espírito, e tudo que nasce na carne é carne e morre. E tudo que nasce do Espírito é Espírito vive para a vida eterna. Quando nós deixamos o Espírito Santo nos revelar quem é Jesus, então nasce uma nova criatura. Uma criatura que está em Cristo, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. E quando Jesus fala para Nicodemos assim: olha, você precisa nascer de novo, Jesus quer dizer que é preciso parar de olhar com os olhos humanos, com os critérios humanos, e parar de tentar limitar o poder de Deus, pedir sinais, pedir milagres, tentar entender Deus a partir da nossa capacidade de entendimento, né, da maneira que nós agiríamos, e Deus tem que agir assim. Então, Jesus está falando: ó, esqueça tudo, né? Mude os seus critérios, se converta, né, a uma nova realidade, a realidade do Espírito, a realidade em que Deus é o Deus do impossível, mas Ele age da maneira dele, não da sua maneira. Jesus está falando nessa frase uma transformação, uma metanoia, né, uma mudança de vida para Nicodemos. Que ele pare de querer, né, que a gente precisa se modelar a Jesus pela ação do Espírito Santo e não querer que Jesus se modele a nós. Ainda existe isso, né? Então Jesus fala para Nicodemos e para nós também: olha, muda, é preciso nascer de novo. Nascer de novo é viver pelo Espírito, e viver pelo Espírito é entender quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, verdadeiro homem. E nós temos que aceitá-lo como Senhor, como Salvador, adorá-lo, obedecê-lo, lutar contra o pecado. Isso é nascer de novo. Tomar a nossa cruz diariamente e segui-lo. Aceitar que a vontade dele é perfeita e que a nossa não. Não somente para Nicodemos Jesus falou isso, mas falou para mim, com certeza, e espero que fale para você também. É preciso nascer novamente, é preciso nascer pelo Espírito Santo. E Jesus fala ainda: ó, é preciso nascer da água e do Espírito. É a conversão e a vida pelo Espírito, né? É vivendo o nosso batismo que nós somos nascidos em Cristo, mergulhados na água do batismo, morremos por uma vida nova e ressuscitamos com Cristo por uma vida nova. Mas um detalhe muito legal aqui: a água e o Espírito. Como Jesus está falando de um nascimento, muitos teólogos e os padres, os primeiros padres, entendiam que a água significa a matéria feminina e o Espírito a matéria masculina, fazendo alusão a Gênesis no capítulo 1, 2, o Espírito pairava sobre a água e daí nasce a vida. Jesus está falando justamente isso para Nicodemos. É preciso que o Espírito e a água, é preciso um novo nascimento. Jesus é esse novo homem, Jesus é o princípio da nova criação, e a gente precisa nascer pela água e pelo Espírito. Assim como o princípio da criação foi o Espírito pairando sobre a água, na nossa vida, uma nova vida acontecerá quando nós deixarmos o Espírito agir sobre a água. E aí a água a gente pode entender por muitas coisas. Mas a gente pode entender também, assim como nas bodas de Caná, que nós já estudamos, o que eles tinham para oferecer era água,
E Jesus agiu sobre aquela água, transformando em vinho. Permita que o Espírito Santo haja sobre aquilo que você pode oferecer para que uma nova criatura aconteça. Jesus compara também o Espírito como um vento que sopra onde quer. O símbolo do Espírito Santo é o vento ruá, o sopro. O Espírito Santo e o vento também são símbolos de vida. Lá em Ezequiel 37, você se lembra dessa passagem, onde Deus diz assim: profetiza, filho do homem, sobre os ossos, e os ossos tornam vida, mas profetiza sobre eles, clamando o Espírito, a vida. O Espírito é vida. Assim como nós não conseguimos ver de onde o vento vem, nem para onde o vento vai, assim é a ação do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito que gera vida em nós. É preciso nascer de novo para nós entendermos quem é Jesus verdadeiramente. E temos uma nova visão de Jesus. Não queremos que Jesus se modele e se converta a nós, mas nós precisamos, nascendo de novo, nos converter e nos modelar a Cristo. 11 minutos e 40 segundos, está na hora de parar. A gente continua depois a meditar sobre esse texto do Evangelho de São João. Tchau, fica com Deus.